Fala pessoal, eu sou em casa e eu estou aqui em casa hoje para criar com vocês um jogo da velha usando HTML, CSS e JavaScript em 45 minutos. Nesse projeto eu vou te ensinar a criar o tabuleiro, a inserir os símbolos, a identificar quando um dos jogadores venceu o jogo e ainda permitir que o usuário possa jogar não só contra um amigo, como também contra o computador. Além disso, nesse projeto nós iremos também trabalhar com o paradigma de programação reativo, que está presente nos principais frameworks da atualidade. Vamos fazer isso utilizando a biblioteca Lemonade.js, que nos permite utilizar a reatividade no JavaScript de uma maneira simples e eficiente. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, antes de começarmos é bom lembrar que os arquivos que eu vou utilizar nesse projeto estão hospedados no meu GitHub dentro do repositório Jogo da Velha Starter Files. Caso você tenha conta no GitHub, eu vou te pedir para você deixar o Star no projeto e que você também me siga por lá. Então pessoal, eu já estou aqui com o nosso projeto aberto, a única coisa que falta é eu ativar o Live Server. Live Server ativado. Nesse projeto, nós iremos utilizar uma biblioteca chamada Lemonade.js, que nos permite construir interfaces reativas sem a necessidade de transpiladores, como Babel, ou centenas de outras dependências, além de funcionar bem em qualquer ambiente de desenvolvimento JavaScript. A Lemonade.js tem uma curva de aprendizado rápida e muito próxima do JavaScript puro. Iremos utilizá-la para manter a interface e os dados do nosso jogo sincronizados de uma forma extremamente simples. Se você olhar aqui para o nosso arquivo index.html, nós estamos criando uma div com id root. Nós estamos também adicionando na biblioteca Lemonade.js o nosso arquivo de scripts tictactoe.js, e o que essa linha aqui faz é associar o componente tic-tac-toe, que eu vou mostrar para vocês já já, a um elemento HTML com o id root, que no caso é essa div aqui que a gente adicionou. O Lemonade.js ele vai utilizar essa div para poder renderizar o conteúdo do nosso componente, ou seja, para ele poder exibir esse conteúdo. Eu vou dar um Ctrl B aqui para ele poder mostrar essa área para mim. Vou dar 2 cliques aqui no arquivo tictactoe.js e dentro desse arquivo a gente tem o nosso componente, que nada mais é que uma função JavaScript chamada tictactoe. Essa função ela retorna o resultado do método lemonade.element e a gente está passando para esse método duas constantes, uma chamada template e a outra chamada self. A ideia por trás do Lemonade.js é vincular um objeto chamado self, que pode conter métodos ou dados, a um template HTML. Cada interação com o objeto self gera um impacto automático no template HTML. O que a gente está fazendo aqui com esse método é criar um novo elemento HTML a partir de um template e associar esse elemento a um objeto self. Então, se eu vier aqui na constante template e criar um parágrafo, por exemplo, vou dar um Ctrl S aqui, você vai ver que o parágrafo já apareceu aqui do lado. Agora eu posso deixar isso aqui muito mais interessante. Se eu vier aqui dentro do objeto self e criar uma variável text, por exemplo, escrever aqui aperte o play para jogar, se eu vier aqui dentro do meu template e colocar duas chaves abrindo e duas chaves fechando e chamar o self.text, quando eu der Ctrl S, a Lemonade.js ela vai renderizar para mim aqui no HTML o conteúdo da propriedade text do nosso objeto self. Então eu poderia vir aqui, ó, já adiantando aqui o nosso jogo, e criar, por exemplo, uma constante aqui com os textos do nosso jogo, que pode ser o aperte o play para jogar, o joga, para eu poder mostrar aqui quem é que está jogando naquela vez, e eu vou colocar aqui também venceu o jogo
para eu poder mostrar quem que ganhou aquela partida. Se eu vier aqui e colocar texts com índice 0, ele vai renderizar primeiro o texto do meu array. Se eu colocar o index 1, ele mostra que o joga. Se eu alterar aqui para o 2, ele vai me mostrar vencer o jogo. A gente vai utilizar isso daqui em breve. O que eu vou fazer aqui agora é criar a estrutura HTML do nosso projeto. Então eu vou vir aqui e vou criar uma div. Dentro dessa div eu vou ter um H1. E aqui eu vou escrever, pode ser jogo da velha. Se você der um Ctrl S aqui, você vai ver que ele já vai mostrar aqui pra gente. Aqui eu vou colocar um parágrafo. E dentro desse parágrafo eu vou colocar o texto jogar contra o computador. Aqui eu vou ter um campo input do tipo checkbox. Se eu der um Ctrl S aqui, ele já vai mostrar aqui para mim. Só que eu quero que por padrão ele fique marcado. Aqui embaixo eu vou colocar uma outra div. Aqui dentro dessa div eu vou ter uma outra div com a classe GUI. Que vai ser a área onde a gente vai exibir as informações para o nosso usuário. Dentro dessa div GUI eu vou ter dois spans. O primeiro ele vai ter a classe GUI_turn, e o segundo span eu vou colocar o texto aperte o play para jogar. Quando eu der Ctrl S aqui, você vê que ele já vai me mostrar aqui do lado o resultado desse template que a gente está criando. Agora, fora da nossa div GUI, eu vou criar uma outra div aqui que vai ser responsável por armazenar o nosso tabuleiro. Então, eu vou colocar ela com a classe board. E dentro dessa div board eu vou ter três elementos section, que serão as três colunas que a gente tem no nosso tabuleiro. E cada uma dessas colunas eu vou inserir três elementos, que serão as nossas células. Então eu vou colocar aqui section. E aqui eu vou colocar a classe board column, e dentro de cada um desses elementos eu vou ter o elemento board cell. Só que eu preciso de uma forma para eu poder identificar qual que é a célula que o usuário vai clicar. Para eu poder fazer isso, eu vou criar um atributo chamado data_id, onde eu vou colocar o ID da célula que eu estou criando aqui. Eu vou fechar essa tag span e vou usar o nosso bom e velho Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou alterar o valor do atributo data_id. E agora o que eu vou fazer? Vou copiar esse elemento section que a gente criou e vou colar ele aqui mais duas vezes. Vou vir aqui e vou alterar o valor esse atributo data_id para eu poder ter as 9 células do nosso tabuleiro de jogo da velha. Para finalizar, eu vou colocar aqui embaixo desse último elemento section o botão para o jogador começar a jogar. Então vou colocar aqui btn, vou fechar esse botão aqui, e aqui dentro eu vou colocar o texto jogar. Com isso a gente já tem a estrutura do nosso jogo. O que falta agora é a gente customizar esse HTML. Então eu vou dar um Ctrl B aqui, vou abrir o arquivo styles.css e vou adicionar algumas regras aqui para dar uma cara melhor para o HTML que a gente acabou de criar. Então a primeira coisa que eu vou fazer
criar uma regra aqui para nossa tag body, para eu poder centralizar o nosso jogo. Então eu vou definir que a tag body é um flex container, vou colocar aqui um flex wrap nela e vou centralizar os elementos no centro da tela. Depois eu vou criar uma outra regra aqui para o nosso bloco Key, onde eu vou colocar uma margem top nele de 10 pixels, o tamanho da fonte de 20 pixels. Pode ver que agora ele está realçando aqui o aperte o play para jogar. Eu vou colocar esse texto alinhado ao centro, que a gente vai modificar esse texto mais para frente. Então isso é só para poder garantir que o texto sempre fique centralizado. Agora eu vou alterar aqui também o elemento getTurn, onde eu vou colocar um text transform nele, para que o texto do getTurn sempre fique em caixa alta. Porque esse getTurn ele vai ser responsável por mostrar para o jogador quem é que deve jogar naquele momento. Então quando eu colocar o X aqui, eu quero que o X sempre apareça em caixa alta. Quando eu colocar a bolinha, quero que ela apareça em caixa alta. Voltando aqui, agora eu vou customizar a coluna. Vou definir ela como um flex container e vou colocar um margin bottom nela de 10 pixels para poder afastar um pouco o botão. Agora chegou o momento da gente fazer com que o jogador ele veja as células. Então vou colocar aqui um position relative, vou colocar o background como 6C, 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 a cor do texto vai ser branca, a altura de 90 pixels, a largura também de 90 pixels. Agora a gente já está conseguindo ver aqui as nossas células. Vou colocar uma margem de 2 pixels para poder separar elas aqui. O tamanho da fonte vai ser de 40 pixels e a altura da linha ser de 80 pixels. Por que eu estou fazendo isso? Se você vier aqui e colocar um xizinho aqui, ó, vai ver que eu estou alinhando o nosso ícone. Falta eu alinhar ele aqui ao centro. Opa! E eu vou colocar uma borda aqui de 5 pixels. Vou vir aqui, ó, vou alterar esse margin bottom. Ficou muito estranho isso aqui, eu vou alterar ele para 1 pixel. Agora ficou bem melhor. E agora eu vou estilizar esse botão. Eu vou utilizar a classe etn, que a gente colocou aqui, e vou definir que a cor de fundo desse botão também vai ser 6C, 6C, 6C. A cor do texto vai ser FFF. Vou alterar o tamanho da fonte para 18 pixels. O peso dessa fonte vai ser de 500. Vou colocar um padding aqui superior e inferior de 8 pixels e da direita e da esquerda de 20 pixels. Vou tirar a borda. Vou colocar aqui um border radius de 5 pixels. Vou dizer que quando o usuário passar o mouse por cima, o cursor deve ser pointer. E vou colocar aqui um margin top de 10 pixels. Feito isso, agora a gente já pode começar a trabalhar na lógica do nosso jogo. Para começar, a gente precisa de uma forma de saber se a caixa de seleção que informa se o jogador deseja ou não jogar contra o computador está selecionada. A Lemonade.js possui uma propriedade especial chamada bind, que nos permite vincular o valor de um elemento HTML a uma variável do objeto self. Então vou vir aqui, ó, e vou criar dentro do nosso objeto self uma propriedade chamada boot. Eu vou deixar ela por padrão definida como true. Se eu vier aqui embaixo, dentro do meu input, e eu colocar @bind
e eu especificar que eu quero associar esse campo input àquela propriedade bot, agora toda vez que o usuário clicar aqui e alterar o valor desse campo input, automaticamente vai ser alterado aqui também o valor nessa propriedade. E vice-versa. Se eu vier aqui agora e alterar o valor dessa propriedade bot para false, quando eu der Ctrl S aqui, você vai ver que o campo aqui input ele aparece desmarcado. Se eu deixar true, ele vai aparecer marcado. Agora a gente precisa fazer com que as informações que aparecem na GUI elas sejam atualizadas dinamicamente. Para fazer isso, a gente vai criar mais uma propriedade aqui no objeto self, que é a propriedade turn, e a gente vai utilizar essa propriedade text que a gente já tinha criado anteriormente. O que a gente vai fazer é vir aqui agora no meu span e dentro desse elemento aqui getTurn, inclusive esse getTurn aqui é com 2 underlines, e aqui no meu styles.css ele está com 2 underlines. Aqui dentro desse getTurn eu vou colocar chaves e aqui eu só preciso vir e colocar self.turn. Agora, sempre que eu alterar o valor da propriedade turn aqui, automaticamente o Lemonade.js já vai alterar aqui para mim dentro do meu template. Se eu colocar aqui x dentro dessa propriedade, você vai ver que ele já está atualizando aqui no meu template. Se eu coloco O, ele atualiza para mim. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que com a propriedade text. Eu vou colocar abre chaves 2 vezes, fecha chaves 2 vezes e coloco a propriedade que eu quero que sempre apareça o valor dela naquele campo. No nosso caso aqui, a text. Agora a gente precisa criar uma forma do usuário poder começar a jogar. Porém, ele deve ser capaz de começar a jogar somente quando o HTML do jogo estiver pronto. Para a gente ter essa informação, a gente vai utilizar a propriedade ready do Lemonade.js. Então eu vou vir aqui no meu tabuleiro, na div aqui que contém esse tabuleiro, e vou colocar a propriedade ready e vou dizer para o Lemonade.js que quando essa div ela estiver pronta, quando ela já tiver sido renderizada aqui na tela, ele deve chamar o método self.init, passando para mim uma referência para essa div. Vou dar um Ctrl S aqui. Agora a gente precisa criar o método init. Então vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui self.init. Eu quero receber a div board. Para eu poder verificar se está tudo ok, eu vou dar um console.log e vou ver o que está dentro dessa variável Ellen. Vou dar um F12 aqui e você vai ver que quando o Lemonade.js ele termina de carregar o template, ele chama o método init, passa para ele o nosso tabuleiro. Agora eu vou usar essa informação para poder criar aqui um Add Event Listener, que ele vai escutar o evento de clique para eu poder saber quando que o usuário está clicando em cima do meu tabuleiro. Só que a gente tem um problema para a gente poder resolver aqui agora. Se eu der um console.log e colocar aqui clicou, quando eu der um Ctrl S aqui e abrir o meu console, você vai ver que quando o usuário clica em uma das células, ele dispara o evento, só que se o usuário clicar aqui no botão, esse evento também é disparado. Eu preciso de uma forma de saber quando que o usuário clicou na célula, quando que o usuário clicou no botão. O JavaScript ele passa para a gente diversas informações sobre o elemento que foi clicado, só que agora eu só preciso do elemento em si. Essa informação de qual foi o elemento clicado, eu tenho ela dentro da propriedade target. Para a gente poder identificar qual que foi o elemento clicado, se foi uma célula ou se foi o botão, eu vou acessar
a tag que a gente utilizou para poder criar aqui, ó, o elemento HTML. Quando a tag for spam, vou considerar que o usuário clicou em uma das células. Quando a tag for button, eu vou considerar que o usuário clicou no botão. Como que eu acesso a tag do elemento que foi clicado? Eu acesso utilizando a propriedade tagName. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar um switch onde eu vou ter dois casos aqui. O primeiro é quando o usuário clicar na tag spam, né, em uma das células, e eu vou colocar aqui célula. E o outro caso, vou colocar um break aqui, e o outro caso é quando o usuário clicar no botão, que aí eu vou colocar botão. Um break aqui. Quando der Ctrl S, abrir o F12 aqui, você vai ver que agora quando o usuário clica na célula, ele mostra a célula. Se o usuário clicar no botão, ele mostra o botão. Agora a gente vai criar a função play, que é a função que vai ser chamada quando o usuário clicar no botão. Então vou colocar aqui play, colocar aqui play, e aqui embaixo eu vou criar essa função play. Você deve estar se perguntando por que eu criei essa função fora do objeto self e a init eu coloquei dentro do objeto self. A regra é a seguinte: quando você for utilizar a função dentro do seu template, igual aqui no caso eu chamei ela com self.init, você cria ela dentro do objeto self. Quando a sua função ela não for ser utilizada dentro do template, você cria ela fora do objeto self. Dentro dessa função play, eu vou inicializar algumas variáveis. A primeira aqui é a propriedade self.turn, que eu vou colocar um x, e a outra propriedade é a propriedade text, que eu vou mostrar o segundo texto do nosso array aqui, que é o joga. Colocar aqui uma exclamação para chamar mais atenção. Quando eu der um Ctrl S aqui e clicar em jogar, você vai ver que ele já está mostrando aqui, ó, o X joga. Você viu que eu não precisei de ficar indo lá, acessando a DOM, fazendo todo aquele trabalho ali de atualizar manualmente o elemento, porque tudo isso já está sendo feito por trás dos panos pela Lemonade.js. A única coisa que eu preciso fazer é alterar o valor da variável. Automaticamente a Lemonade.js já atualiza o template para mim. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é vir aqui em cima e criar uma outra variável, que é a variável gameplay, para eu poder saber se o usuário ele pode ou não jogar. E aqui embaixo, dentro da minha função play, eu vou alterar o valor dela para true. Eu também vou tirar esse x aqui, que agora a gente não precisa mais dele, né? Porque agora a gente vai inserir esses símbolos aqui dinamicamente. Para a gente poder inserir eles, eu vou vir aqui dentro do case aqui do spam e vou chamar uma função com o nome de clickedBox. E eu vou passar para essa função o elemento que foi clicado. No nosso caso aqui, qual que foi a célula que o usuário clicou. Então eu vou passar aqui o e.target. Agora eu vou vir aqui e vou criar essa função. clickedBox, que ela vai receber o elemento que foi clicado. E a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é o valor do atributo data_id do elemento que foi clicado. Como que eu acesso o valor desse atributo? Utilizando o método getAttribute. Então vou vir aqui e vou colocar const_id é igual a element.getAttribute e eu passo para esse método o nome do atributo que eu quero acessar a informação. Se eu der um console.log aqui, colocar esse id, quando eu der Ctrl S, apertar aqui o F12 para ele abrir o console para mim, vai ver que quando eu clico na primeira célula
ele mostra 1, se eu clico na segunda, mostra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os valores que a gente especificou aqui, ó, o atributo data_id. Agora eu vou apagar esse console.log que a gente não precisa mais dele. E eu preciso verificar aqui duas coisas. A primeira, se o usuário ele pode jogar. Se ele não puder jogar, eu já vou colocar um return aqui para impedir o usuário dele jogar em um momento em que ele não deve poder jogar. E a segunda coisa, eu preciso verificar se a célula que o usuário está clicando, ela está vazia ou não. Para eu poder fazer isso, eu vou criar um array aqui, game. Dentro desse array game, a gente vai adicionar todas as jogadas feitas pelos jogadores. Lá na frente, a gente vai utilizar esse array para poder saber, inclusive, se o jogo foi ganho ou não. Então, vou vir aqui, ó, e vou colocar ou game ID, ou seja, se o usuário não puder jogar ou se a célula que ele está clicando ela já está preenchida, nos dois casos o jogador ele não pode efetuar aquela jogada. Caso ele possa, eu vou vir aqui e eu vou colocar o símbolo desse jogador dentro do elemento que ele clicou. Vou dar um Ctrl S aqui, você vai ver que se eu clicar antes de apertar o play, nada acontece. Por quê? Porque a variável canPlay ela começa como false. Quando eu clicar aqui em jogar, essa variável ela altera para true e agora eu já consigo jogar. Porém, se eu clicar numa célula que já foi preenchida, nada acontece também. Só que agora eu preciso armazenar essa jogada dentro do meu array. Então vou colocar aqui gameID é igual a self.turn, para eu poder armazenar o símbolo ali que está dentro daquela célula. E agora eu vou alterar o símbolo que está armazenado dentro da propriedade turn. Por quê? Porque uma hora joga o X, outra hora joga bolinha, uma hora joga o X, outra hora joga bolinha. Então quando for a vez do X, quando o X já estiver jogado, né, eu vou alterar o valor na propriedade turn para bolinha. Se não, eu altero o valor da propriedade turn para x. Por quê? Porque se for a vez do x, a vez que vai vir depois é da bolinha. Se for a vez da bolinha, a vez que vai vir depois vai ser do x. Quando eu der Ctrl S aqui, vou clicar em jogar. Agora eu tenho x, bolinha, x, bolinha, x. Perceba que aqui em cima ele já vai atualizando para mim, ó, de quem é a vez de jogar. Por quê? Porque aqui embaixo no nosso template a gente já colocou aqui, ó, que é para Lemonade.js sempre exibir o valor da propriedade turn. Agora a gente precisa criar o game over do nosso jogo. Para poder fazer isso eu vou criar uma outra função aqui, que é a função check matching, e essa função ela vai receber três valores: valor 1, valor 2 e valor 3, que são as três células que eu vou verificar se elas são iguais ou diferentes. Se elas forem iguais, eu considero que um dos jogadores venceu a partida. Se elas forem diferentes, considero que o jogo continua. Então eu vou verificar se a célula 1, lembrando que eu sempre estou armazenando as jogadas dentro do array game. Então eu tenho aqui dentro, ó, todos os símbolos que foram jogados. Então se o valor da primeira célula foi passada para mim, ele foi igual ao valor da segunda célula, e o valor da segunda célula foi igual ao valor da terceira célula, eu considero que alguém ganhou esse jogo. Quem que ganhou o jogo? O símbolo
que aparece nas 3 células. Então só vou colocar aqui return game val1. Por quê? Porque eu sempre estou armazenando o símbolo aqui nessa linha, na linha 26 aqui no meu caso. Então eu sei que, já que as 3 células têm o mesmo símbolo, foi esse símbolo o vencedor da partida. Agora eu vou vir aqui dentro da minha função ClickedBox e vou criar uma constante aqui, que é o winner, que ela vai receber o símbolo de quem ganhou a partida. Só que eu preciso executar esse teste em todas as possibilidades aqui do jogo. Então quais são essas possibilidades? A primeira é do jogador ganhar jogando o símbolo nas células 1, 2 e 3. Então eu vou passar aqui 1, 2 e 3. Ou eu também tenho a possibilidade dele ganhar jogando nas células 4, 5 e 6. Mas além disso, eu também tenho a possibilidade dele ganhar jogando nas 7, 8 e 9. Essas são todas as possibilidades do jogador ganhar na horizontal. Só que ele também pode ganhar na vertical. Então ele também pode ganhar na 1, 4 e 7, que é a primeira coluna. Ele também pode ganhar na 2, 5 e 8, que é a segunda coluna. E ele também pode ganhar na 3, 6 e 9, que é a terceira coluna. Só que além disso, ele também pode ganhar nas diagonais. Então, uma diagonal que ele pode ganhar é na 1, 5 e 9, e a outra diagonal que ele pode ganhar é a 3, 5 e 7. Essas são todas as possibilidades aqui desse jogador ganhar no jogo da velha. Quando o jogador ganhar, se tiver um vencedor, depois que essa jogada foi realizada, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar o valor da propriedade turn para que ela mostre o símbolo do vencedor, e eu preciso alterar o valor da propriedade text para que ele mostre o terceiro texto. Qual que é o terceiro texto aqui? Tem o índice 2, é o venceu o jogo. Então no caso vai aparecer aqui o símbolo do vencedor mais o texto venceu o jogo. Além disso, eu preciso garantir que mais nenhuma jogada seja feita depois que o jogo terminou. Então eu vou vir aqui e vou alterar o valor da propriedade gameplay para false. Com isso, agora eu tenho o jogador aqui podendo fazer as suas jogadas. Quando alguém ganha, ele mostra o símbolo do vencedor, mas venceu o jogo, e você não pode executar mais nenhuma jogada depois que alguém ganhou. Agora eu preciso criar uma forma dos jogadores poderem recomeçar o jogo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar criando aqui uma outra propriedade dentro do meu objeto self, que é a propriedade button label. Dentro dessa propriedade, eu vou colocar aqui o texto jogar. Eu vou vir aqui no meu template, aonde eu coloquei esse texto do botão, eu vou abrir duas chaves, fechar duas chaves, e agora eu vou colocar a propriedade button label. A outra coisa que eu vou fazer é que eu preciso guardar a referência do meu tabuleiro. Por quê? Porque quando o usuário clicar em Restart, eu preciso limpar esse tabuleiro para que o usuário possa jogar novamente. Vou vir aqui, vou começar criando aqui uma outra variável global chamada board, onde que eu acesso a referência do meu tabuleiro dentro do meu método init. Então agora eu vou vir aqui e vou guardar essa referência dentro da minha variável global board.
E agora o que eu vou fazer é transformar o botão jogar num botão de restart depois que o jogo começou. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou começar esvaziando o meu array game e agora eu vou limpar o meu tabuleiro. Como que eu vou limpar o meu tabuleiro? Eu vou primeiro acessar todas as células do tabuleiro. Então eu vou vir aqui e vou colocar board, vou utilizar o Carry Selector All para eu poder acessar todas as tags spam do meu tabuleiro. Por quê? Porque cada uma dessas células aqui, ó, a gente criou utilizando tags spam. Se você vier aqui, ó, e der um console.log cells, quando você der um F12 aqui, selector, quando você der um F12 aqui, para ele poder abrir o console.log, você clicar em jogar, você vai ver que ele vai te retornar aqui no console as 9 células do nosso tabuleiro. Tendo acesso a essas 9 células, agora a gente só precisa limpar elas. Para a gente poder limpar, vou criar um for aqui, que vai percorrer, as nossas células, e para cada uma delas eu vou acessar a propriedade innerText e vou colocar vazio. Quando eu der Ctrl S aqui, ó, o usuário vai clicar em jogar, ele vai poder fazer as jogadas dele. Se ele clicar em jogar de novo, eu esvazio o tabuleiro. Só que agora eu preciso alterar o texto do meu botão. Para eu poder fazer isso, é muito simples com a Lemonade.js. É só eu vir aqui e colocar self button label e o valor que eu quero que apareça no botão. Agora eu dei Ctrl S. Quando eu clicar aqui em jogar, ele já altera para mim para restart. Agora o jogador ele pode aqui fazer as jogadas dele. Quando termina o jogo, é só ele clicar em restart e continuar a jogar. Agora a gente precisa criar a função de versus do computador. Para fazer isso, a gente primeiro precisa fazer uma pequena alteração na função ClickedBox. Eu vou vir aqui na nossa função ClickedBox e vou dizer que, caso esse trecho aqui ele seja verdadeiro, a função deve retornar false, ou seja, a jogada que o jogador fez aqui, ó, ela não é uma jogada permitida. Caso todo esse trecho aqui ele tenha sido executado, eu vou pedir para ela retornar true, ou seja, a jogada que o jogador fez ali é uma jogada válida. Agora eu vou vir aqui dentro desse caso aqui, spam, e eu vou utilizar a informação que a gente já tem armazenada na propriedade bot. Como eu mostrei para vocês lá antes, quando o usuário deixa esse campo checkbox marcado, aqui dentro dessa propriedade a gente tem true, quando ele deixa desmarcado, dentro dessa propriedade aqui a gente tem false. Então eu vou vir aqui e vou transformar isso num if, para eu poder verificar primeiro se a jogada que o jogador fez ela é válida ou não. E em seguida eu vou verificar se o bot ele está habilitado ou desabilitado. Caso ele esteja habilitado, a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar os pointer events do usuário para que ele não jogue enquanto o bot estiver jogando. E agora eu vou criar aqui um set timeout para que o bot só efetue a jogada dele depois de meio segundo. Só que agora como que o bot vai fazer essa jogada dele? A primeira coisa que o bot tem que saber é quais são as células que estão vazias. Para ele poder saber disso, eu vou utilizar de novo o Carry Selector All, só que dessa vez eu vou selecionar apenas as tags spam que estão vazias. Aqui eu estou utilizando a pseudoclasse empty para eu poder saber essa informação. Tendo essa informação em mãos, agora eu só preciso escolher uma das células que estão dentro do array de células vazias.
Como que eu vou fazer essa escolha? Eu vou utilizar o método math.handle multiplicado pelo tamanho desse array empty tiles. Só que se eu fizer só isso daqui, se eu der um console.log aqui nessa constante, você vai ver que quando eu clicar aqui em jogar e eu fizer uma escolha, ele vai me dar um número quebrado, ele vai me dar um 5 ponto alguma coisa. Se eu clicar, se eu fizer uma outra jogada aqui, ele vai me dar um 6 ponto alguma coisa. Eu preciso que esse número ele seja um número redondo. Para eu poder fazer isso, eu vou utilizar o método floor. Agora, o JavaScript ele vai escolher para mim um valor entre 0 até o tamanho desse array, menos 1, e vai arredondar esse valor sempre para baixo, porque o math.floor ele sempre arredonda para baixo. Eu der um Ctrl S aqui, vou clicar em jogar de novo. Se eu faço uma jogada, ele sempre agora vai me dar um número inteiro, indo de 0 até o tamanho desse array menos 1. Tendo essa informação, agora eu só preciso passar esse trecho de código aqui como índice do array empty tiles. Se eu der um Ctrl S aqui, quando eu fizer uma jogada, você vai ver que ele sempre vai me retornar aleatoriamente uma célula vazia. Eu vou clicar aqui e fazer uma outra jogada. Agora ele escolheu a célula 2. Eu vier aqui fazer uma outra jogada, ele escolheu a célula 1. Tendo essa célula em mãos, é só chamar novamente a nossa função clickedBox, passando a célula escolhida, e depois que essa jogada foi feita, eu vou permitir a jogada do usuário, habilitando novamente os pointer events. Com isso nós finalizamos o nosso jogo. Quando o usuário marcar aqui esse campo de jogar contra o computador ele já efetua uma jogada aleatória. Eu tenho essa condição de vitória. Se o jogador desmarcar, ele consegue jogar contra um amigo ou qualquer outra pessoa. Chegamos em mais um para casa aqui do nosso canal. Deixo mais uma vez o meu convite para que você se torne membro do clube do canal, tendo acesso a e-books, layouts no Figma e códigos-fonte de todos os projetos do canal. É só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. O para casa dessa semana é: se você vier aqui e jogar o nosso jogo e você acabar chegando numa condição de empate, você vai perceber que o jogo ele não consegue identificar essa situação de empate. O para casa dessa semana é você implementar o sistema de empate no nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fonte, layouts no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe a favorita, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.